Na aula de hoje, nós estamos previstos para estudar estática e hidrostática com foco no Enem. Assim como na aula passada, eu vou pedir a vocês que peguem papel e caneta, ou papel e lápis, tá? Porque vocês vão acompanhar a revisão comigo, anotando no papel. Alguns alunos estão com a mania de querer estudar vendo slides. Vendo slides você não memoriza, você não aprende. Você aprende melhor se você assistir um conteúdo e você escrever, porque você vai estar usando vários sentidos ao mesmo tempo enquanto você está estudando. A aula passada foi show de bola nesse esquema, eu tinha os slides, mas eu preferi usar o modo manual. Nesta aula eu farei a mesma coisa. Esses garranchos que aparecem aqui são meus, tá? E nós faremos a aula usando esta metodologia, ok? Então, papel e caneta na mão, eu vou simplesmente desaparecer, tá? Somente quando for necessário eu volto. E nós vamos então seguir a nossa aula seguindo o quadro virtual. Então, galera, na aula de hoje, papel e caneta na mão, todo mundo aí? Todo mundo com papel e caneta na mão. Horário de baiana, isso aí, Daniel Praxedes. Vamos nessa. Na aula de hoje, nosso objetivo é discutir estática e discutir hidrostática, tá? É o nosso objetivo para a aula de hoje. Vamos aqui, então, pegar papel e caneta e começar a nossa aula. Então, tá aqui, beleza. Vamos nessa. Nós vamos começar discutindo estática e, na sequência, nós passaremos a hidrostática. Então, a parte da física chamada estática é que vai estudar o equilíbrio dos corpos, tá? Esse é o nosso objetivo, estudar o equilíbrio dos corpos. Nós estudamos na aula sobre leis de Newton, a primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton estabelece que se a força resultante que age sobre um corpo é igual a zero, e existem duas situações que nós discutimos aqui, eu não voltarei a isso. Se a força resultante que age sobre um corpo é zero, ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Porém, tem uma coisa que eu não disse quando eu falei sobre este assunto, que isso aqui só é válido se o corpo for considerado um ponto material. Então, isso aqui é válido para pontos materiais, ou seja, para aqueles corpos que a gente despreza o seu tamanho. Se o tamanho for considerado, não é bem assim, é preciso corrigir, tá? Vamos precisar introduzir mais uma condição de equilíbrio, além da força resultante ser zero. Então, força resultante zero, repouso ou MRU, isso é válido para pontos materiais. Na situação de repouso, é uma situação de equilíbrio. Nós chamamos essa situação de equilíbrio estático. Enquanto que um corpo que está em movimento retilíneo uniforme também está em equilíbrio, e nós chamamos este equilíbrio de equilíbrio dinâmico, tá? Lembrando aí que a condição de repouso, o MRU, vai depender também do referencial que você está observando. Agora nós vamos avançar. E se não for um ponto material? E se for um corpo extenso, como é que fica? Bom, se for um corpo extenso, a gente vai precisar ampliar o nosso leque. Então, agora nós veremos como é que trabalha com a estática dos corpos rígidos, tá? Esse é o nosso objetivo na aula de hoje, já que já aprendemos a trabalhar com pontos materiais. Neste caso, nós teremos duas condições de equilíbrio, tá? Então, as condições de equilíbrio, para quando você considera o tamanho do corpo, são duas. A primeira condição continua sendo o que nós já aprendemos anteriormente. A primeira condição é que a força resultante que age sobre o corpo tem que ser igual a zero. E aí lembre, tá? Força resultante vai ser a soma de todas as forças que agem sobre o corpo, a soma vetorial. A segunda condição é que o momento resultante tem que ser igual a zero. E aí você pode não ter visto ainda o que é momento ou torque. Então, nós vamos definir agora o que é momento ou torque de uma força. Então, momento de uma força, tá? Então, essas são as duas condições de equilíbrio. Mas o que é o momento de uma força? Bom, vou definir agora para vocês. Vou dar alguns exemplos
do cotidiano em que esse momento de uma força aparece. Alguns livros vão representar assim, momento de uma força, outros simplesmente vão chamar de torque. Torque é muito mais comum o pessoal da engenharia utilizar esse termo. Quando aparecer momento de uma força ou torque, entenda aí que nós estamos falando de coisas que são sinônimos em física. Eu vou dar uma situação em que a força resultante seria igual a zero, mas o corpo não estaria em equilíbrio. Tá? Exemplo? Bom, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma barra, e sobre esta barra eu vou aplicar duas forças. Tá? Vamos imaginar que aqui é o ponto médio da barra, e eu vou aplicar uma força de F1 ou F2 ou 10 newtons, dou um valor qualquer aqui. Então, aqui é uma força que eu vou chamar de força 2. Aqui eu vou aplicar uma outra força equidistante que eu vou chamar de força 1. Ora, do ponto de vista da força resultante, tá? Eu teria que só tem essas duas forças atuando no sistema, uma barra. Se eu somar as forças que estão para cima com as forças que estão para baixo, caso elas tenham o mesmo módulo, e aí para facilitar vou botar aqui o valor, 10 newtons, este seria um caso que a força resultante seria igual a zero. A soma das forças que estão para cima é igual à soma das forças que estão para baixo. Porém, é intuitivo para a gente que se a gente fizer isso, este corpo vai girar. Ele vai girar em torno deste ponto aqui, que é o ponto O. Nós vamos chamar esse ponto de polo de rotação. Ou seja, força resultante zero não é condição suficiente para você dizer que um corpo está em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, vai ter que ter outra condição, que é a soma dos momentos ou a soma dos torques vai ter que ser igual a zero. Só para a gente ser rigoroso aqui, tá? Essa distância aqui é uma distância D, e aqui nós temos uma distância igual, também uma distância D. Se você aplicar a força F1, F1 vai fazer, tende a girar este sistema nesse sentido. Esse giro nesse sentido, nós vamos observar que se F1 agir sozinho, ele tenderia a girar o corpo nesse sentido. E esse sentido aqui simplesmente é o sentido horário. Desculpa, está ao contrário aqui. É que eu mostro uma coisa aqui, no meu visor aparece ao contrário. Então aqui nós temos algo que está girando no sentido anti-horário. Então aqui, anti-horário, está certinho na tela? Tá, anti-horário. Então isso aqui está girando no sentido anti-horário. Se está girando no sentido anti-horário, nós vamos atribuir um sinal positivo a esse torque ou momento. Se você olhar para a força F2, se agir sozinha, também faz girar no sentido anti-horário. Então nós temos um binário aqui. E esse binário vai fazer isso aqui rodar em torno do ponto O. Qual seria uma situação de equilíbrio? Bom, eu posso repetir o meu sistema, tá? E vamos repetir o sistema de tal maneira que agora eu quero que ele fique em equilíbrio. Pode haver equilíbrio ou não, tá? Vou aplicar agora a força F1 para baixo. Vou aplicar a força F2 também para baixo. E aí eu vou perguntar para vocês, vou perguntar para o Lucas. Lucas, se eu aplicar F1 e F2, opa, vamos só botar na ordem aqui, apaga. Se eu botar F1 e F2 aplicado assim, para baixo, aqui é o ponto O e a distância do ponto O é a mesma. A pergunta que eu vou fazer para o Lucas Bandeira é a seguinte: você acha que esse sistema vai estar em equilíbrio? Lucas, por favor. Deixa eu ver aqui, Lucas está com o microfone fechado. Fala, Lucas. Você acha que nesse caso o sistema vai estar em equilíbrio? Não, eu acho que não. O que é que você acha que vai acontecer? Provavelmente a força vai pender para baixo, porque não tem a força, não vai estar em equilíbrio. Perfeito. Você acha que o sistema vai girar? Não, com certeza não. Por que não? Pelo fato de as duas forças estarem por o mesmo sentido. Então, nesse caso, se F1 for igual a F2 e a distância 1 for igual aí, né, tá no meio, tender a girar ele não vai. Mas nesse caso, ele vai se deslocar para baixo. Então, nesse caso, eu tenho força resultante agindo para baixo e o momento resultante vai ser nulo. Por quê? Porque se você analisar F1, você vai observar que F1 vai tender a fazer o sistema girar nesse sentido.
que seria no sentido anti-horário. Se você observar somente F2 agindo, F2 tende a fazer o sistema girar nesse sentido, horário. Toda vez que o sistema tender a girar no sentido anti-horário, vamos atribuir a ele um momento positivo, convenção. Toda vez que ele tender a girar no sentido horário, vamos atribuir a ele um sinal negativo. Aqui vamos estar seguindo basicamente a mesma regra do ciclo trigonométrico, tá? No ciclo trigonométrico, aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180, 270, 360. Então, o ciclo gira assim, tá? Ele cresce assim. Então, o que estiver fazendo girar nesse sentido aqui, vamos atribuir o sinal positivo. Então, por essa razão é que, toda vez que está girando no sentido assim, ó, anti-horário, atribuímos o positivo. Sentido horário, atribuímos o sinal negativo. Então, se F1 for igual a F2, a distância 1 igual a distância aqui, não tem torque, não vai fazer girar, mas ele vai transladar. Vai ter força resultante agindo para baixo. Para que esse sistema não se desloque, eu vou então, obrigado Lucas por ter silenciado o microfone, para que não se desloque, eu preciso aplicar uma força para cima. Para que essa força aplicada para cima anule a resultante que está para baixo. Então, se houver uma força para cima, eu posso ter força resultante zero e momento zero, tá? Então, voltando aqui, toda vez que agora eu falar de condições de equilíbrio e eu tiver um corpo extenso, duas condições devem ser obedecidas. Força resultante tem que ser zero, as forças que estão para cima tem que ser igual à força que está para baixo, quem está para a direita tem que ser igual a quem está para a esquerda. E a soma dos momentos tem que ser zero. As forças multiplicadas pela distância que gira para um lado tem que dar igual ao que gira para o outro lado. Tá, Paulo, mas qual é a fórmula que calcula esse tal momento? Bom, nós vamos definir matematicamente que o momento de uma força pode ser calculado através da seguinte expressão. Tá? Tem um sinal mais ou menos, que vai depender se está girando no sentido anti-horário positivo ou horário negativo. F vezes B. Então, F é a força e B é o braço da força. Então, isso aqui é chamado de braço da força. Esse braço da força é uma distância medida em metros. F é a força. Essa força é medida em newtons. E o momento da força... E o momento da força vai ser medido em newton vezes metro. Esse newton vezes metro a gente não dá uma nomenclatura especial. É newton vezes metro mesmo e ponto. Alguns alunos aqui, às vezes, confundem o newton vezes metro do momento com o newton vezes metro do trabalho. Momento e trabalho são grandezas completamente diferentes, tá? No outro momento eu posso distinguir aqui, embora, no fim das contas, está multiplicando o newton vezes metro. Só para lembrar aqui, trabalho é força vezes distância. Força é newton, distância é metro. Newton vezes metro, nesse caso, é trabalho, eu chamo de joule. É uma grandeza escalar. O momento, por outro lado, é uma grandeza vetorial. E a forma de interpretar o momento é diferente de interpretar o trabalho, embora a unidade de medida final pareça que é a mesma. Só parece. Alguns alunos, inclusive, costumam confundir uma unidade com a outra. Mas isso fica para uma dica de outra aula. Bom, professor, e esse braço da alavanca, o que é esse braço da alavanca? Ele vai do polo de rotação, tá, até a força aplicada, sendo que a força aplicada com esse braço da alavanca tem que formar um ângulo de 90 graus, obrigatoriamente 90 graus. Porém, se você pegar os livros por aí, tá, normalmente não é assim que vai ser apresentado a fórmula do momento. Ela acaba sendo apresentada de outra maneira. Eu vou pedir a vocês que tenham um certo cuidado. Eu vou desenhar aqui de novo a nossa tábua, tá? E vou aplicar, vou dizer que aqui é meu polo, está preso aqui, tá? Então, esse é meu polo de rotação. E vou aplicar uma força F1 agindo assim. Não sei se dá para ver aí, acho que dá. Então, a força F1 age assim, formando um certo ângulo θ com o polo de rotação. Então, o polo de rotação, com o meu braço da alavanca. Então, seria essa distância aqui. Pronto. Tá lindo. Tá? Então, ele forma um certo ângulo θ aqui.
Quando o F1 está agindo dessa maneira, inclinado, não é F1 todo que vai ser responsável por produzir a rotação. Eu vou pegar F1, vou decompor F1 na direção horizontal e quando eu decomponho, eu vou ter aqui F1x. Vou pegar F1 e vou decompor aqui na direção vertical e eu vou ter F1y. Se você observar bem, você vai observar que a componente horizontal não produz rotação. Então, esse F1x que está aqui, ó, não tem como fazer o corpo girar. Quem é responsável por fazer o corpo girar é a componente vertical. Então, se a componente vertical é responsável por fazer girar, o momento da força F, tá? O momento da força F1, ele vai ser somente a componente perpendicular, portanto, F1y, multiplicado pela distância. Que distância é essa? A distância que vai daqui até o polo de rotação. Vou chamar essa distância de distância D. Então, vezes D. D aqui vai funcionar como sendo o braço da alavanca. Isso aqui, então, permite calcular o módulo. Se você quiser atribuir o sinal, você observa F1y agindo sozinho. Tende a fazer isso a girar para onde? Bom, se você olha para cá, ele tende a fazer a girar neste sentido. Este sentido é o sentido horário. Se é sentido horário, eu tenho que atribuir um sinal negativo. Se eu me preocupo apenas com o módulo, está feito. Mas se eu também quiser incluir o sinal, pela convenção, seria um sinal negativo. Observe, então, que se você quiser calcular quem é esse F1y, F1y é o cateto oposto a θ. Se ele é o cateto oposto a θ, cateto separado, então ele vai ser igual à hipotenusa multiplicado pelo seno de θ. Por essa razão, a maior parte dos livros vão apresentar o momento de uma força como sendo igual a F vezes D vezes o seno do ângulo θ. O cuidado que eu vou pedir para vocês é o seguinte: não decora que é seno de θ sempre. Por quê? Porque eu posso mudar para onde eu estou aplicando a força. E se eu mudar para onde eu estou aplicando a força, mudar o ângulo, essa fórmula decorada não vai servir para você. Como assim, Paulo? Dá para clarear isso aí? Dá, sempre dá para clarear. Vamos imaginar que eu tenho, então, um sistema e ao invés de aplicar a força da maneira como eu apliquei lá em cima, eu vou aplicar a força em relação ao meu polo de rotação e vou aplicar a força agora assim. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar bem visível. Vou aplicar a força assim, F. Aí o problema, somente para provocar você, ele podia te dar em relação a esse ponto aqui, que seria o natural, tá? Ele podia te dar aqui. Mas o problema pode simplesmente te dar, ao invés de te dar esse ângulo aqui, ele pode simplesmente te dar esse ângulo daqui. E chamar esse ângulo aqui de θ. É raro fazer isso? Sim, é raro acontecer, mas pode acontecer. Toda vez que você olhar para a força, você tem que lembrar o seguinte: o que importa sempre é a componente que está perpendicular ao braço da alavanca. Então, você vai prolongar aqui e vai observar, ó, a componente perpendicular é essa aqui. É essa que me importa. É ela que eu vou utilizar na hora de calcular o meu momento. A outra componente que está agindo aqui, ela não é responsável por fazer o corpo girar. F1x, Fx aqui, né? Chamei de F1 também. F1x, droga, Fx e Fy. Eu chamei só de F aqui. Apaga. Pronto. Observe que Fx não faz girar. Quem faz girar é somente Fy. Não é essa componente que importa. Se o ângulo dado for esse daqui, então esse ângulo daqui, em relação a Fy, é um cateto adjacente. Então, em relação a este θ, eu usaria seno. É raro isso acontecer, mas há problemas que acontecem. Geralmente, o ângulo sempre é dado em relação ao braço da alavanca. Tem poucos problemas que cobram pegadinhas. Não acredito que seja o caso do Enem, tá? Beleza. Bom, dito isso, vamos interpretar algumas situações de equilíbrio. Algumas situações onde isso vai aparecer. O primeiro caso é o caso bem legal, que eu vou mostrar para vocês aqui no site FET Simulações em Física. Vocês podem entrar no site FET Simulações em Física e procurar esse simulador que aparece aqui. Eu vou postar o link aqui no grupo, tá? E aí, quem está no YouTube agora pode clicar e abrir também.
Então, ao clicar nesse link que aparece aí do FET Simulações em Física, ele vai abrir um simulador que vai permitir a você trabalhar com esses conceitos de momento e torque. Então, no primeiro aqui é somente uma introdução aos conceitos, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu queria logo que ele me desse o Balance Lab. O Balance Lab é você brincar, tá? Querendo saber o seguinte, ó, eu vou botar um de 15 quilos aqui. Para eu botar um de 15 quilos aqui, nessa distância, eu consigo equilibrar com 5, por exemplo, tá? Se eu botar um de 5 à mesma distância, será que equilibra? Vou botar aqui, equilibra? Eu vou tirar agora a parte de baixo. Quando eu tiro, ó, eu percebo que o de 15 está ganhando. Mas eu posso pegar esse 5 que está aqui e jogar para cá. Observe que ainda não é suficiente. Posso pegar ele daqui, opa, e jogar para cá. Observe que agora já começou a tender ao equilíbrio. Vou pegar ele daqui e vou jogar aqui. Observe o que acontece agora. Quase no equilíbrio. Então, deixa eu somente... Opa! Mais ou menos aqui assim. Eu tô meio que... Aqui esse negocinho touchpad aqui, ele não é legal para arrastar. Vem para cá, fica aqui. Ele não fica os dois no mesmo lugar. Bom, qual é a ideia aqui? A ideia é que para você conseguir equilibrar, a força aplicada desse lado multiplicada pela distância tem que ser igual à força aplicada desse lado multiplicada pela distância. Se isso acontecer, o torque resultante vai ser nulo. Então, vou botar a distância de 2 aqui, ó, 15, 1, 2, aqui. Pronto. Se eu botar a distância de 2 aqui, eu estou pegando esse cara que é 3 vezes, tem 3 vezes menos massa, eu vou ter que botar uma distância 3 vezes maior. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu botar nessa posição aqui, ele vai ficar em equilíbrio. Tá? Então, nessa posição aqui ficou em equilíbrio. Por quê? Observe aqui, ó, eu tenho 15 multiplicado por 1, 2, a distância. Aqui eu tenho 5 multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele está, ele tem 5 vezes, ele tem uma massa de 5 kg, tem 3 vezes menos massa, o que foi que eu fiz? Eu aumentei o braço da alavanca 3 vezes. Então, eu consigo ter algo de 5 kg equilibrando algo de 15 kg. Nesse caso aqui, então, você tem um equilíbrio. Então, dá para brincar com os conceitos, tá? E depois tem uma coisa bem legal que é o game. O game tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Eu não vou brincar aqui, vocês podem depois escolher o nível que vocês querem brincar. E ele vai perguntar o seguinte, ó, nessa situação, o que é que vai acontecer? Vai vir para cá ou vir para cá? Você vai ter que contar, ó, as massas são iguais, ver se as distâncias são iguais. Se as distâncias forem iguais, você clica e manda checar. Chequei, beleza, certo. Próximo. Agora ele quer simplesmente que você tente trazer para o equilíbrio. Então, você vai ter que trazer isso aqui, tá? Balance-me. Então, vamos pegar isso aqui e tentar botar em algum lugar aqui. Ele quer equilibrar esse cara. Então, 1, 2. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui assim. Pronto. Cheque. Pronto. Se eu botar nessa posição, eu consigo equilibrar. Esse aplicativo ajuda a vocês a desenvolver a noção de torque. Eu acho bem legal que vocês façam isso, tá? Verifiquem isso. Tem outro aplicativo bem legal também, para quem estiver estressado com o Enem e quiser estudar, que é esse daqui. Esse aqui se chama Algodo, tá? Algodo, aplicativo muito legal. E, por exemplo, ele vai ajudar a gente a discutir alguns conceitos importantes. Primeiro, o conceito de centro de massa. Em física, a gente considera que centro de massa é aquele ponto no qual toda a massa seria concentrada naquele ponto. Faria o mesmo efeito físico, tá? Você considera o corpo como uma partícula, então o centro de massa é aquele ponto ali onde toda a massa está concentrada. Então aqui seria o centro de massa desse corpo. Esse corpo, tá? Eu posso aplicar uma força nele e fazer ele transladar, tá? Eu posso tirar ele daqui e levar ele para cá, tá? Eu posso arrastar ele para cá. Mas também posso aplicar uma força nesse corpo, que ao invés de fazer ele transladar, eu posso fazer ele girar. Como assim fazer ele girar? Depende de como você aplica a força. Nesse caso aqui, em relação ao solo, tem atrito. Eu posso ter atrito ou não ter atrito, tá? Nesse caso, tem atrito e eu já tinha colocado previamente um atrito alto. Eu posso zerar o atrito. Se eu zerar o atrito e tentar arrastar o corpo, ele vai arrastar, tá? E onde eu largar ele, ele fica. Facilmente fica. Agora eu vou pegar o atrito aqui e vou botar um valor razoável, que será um valor
do cotidiano, sei lá, 0,7. Agora eu vou tentar girar esse corpo. Como? Aplicando uma força cá em cima. Observe que ao aplicar uma força cá em cima, tá, existe um atrito no solo, e esse atrito no solo faz com que exista um binário fazendo o corpo girar. Então o atrito tende a segurar o corpo, e isso faz o binário. O atrito aplica uma força para um lado, eu estou aplicando uma força para o outro, e isso faz o corpo girar. Observe que ao chegar aqui, e se eu solto o corpo, ele volta à posição original. Vou trazer para cá, solto o corpo, ele volta à posição original. Então eu chego no centro de massa, traço o equivalente à força-peso, tá? Vou girando o corpo e ele volta à posição original. Qual é a diferença disso aqui? Toda vez que você for girando o corpo e a força-peso ainda estiver sobre a base do corpo, se você soltar, ele voltará à posição original, tá? Ele sempre volta à posição original. Agora, se você ultrapassar esse limite, aqui ele vai tender a ficar em cima da linha. É um equilíbrio instável. Ele pode ir para um lado ou para o outro, tá? Se ele passar da linha que eu estabeleci aqui, da vertical, botou para cá. Observe agora que a força-peso está um pouco mais para frente, tá? O centro de massa ali, o peso, ó, tá fora da base. Se eu soltar, bimba, ele cai. Tá? Essa é uma condição de equilíbrio muito legal, que dá para vocês brincarem também. Este é o Algodu, aplicativo gratuito, que também dá para vocês estudarem conceitos quando estiverem estressados. Bom, voltando aqui para a minha aplicação, situações práticas de aplicação de estática, que pode cair no Enem. Eu separei aqui algumas ferramentas que poderiam ser cobradas em prova, tá? Ferramentas que envolvem a aplicação de força. Então, vamos imaginar que eu tenho uma chave desse tipo. Vocês conhecem essa chave? É a chamada chave de boca. Esta chave de boca é um sistema que utiliza o conceito de momento para poder ampliar forças, tá? É uma ferramenta que representa uma máquina simples. Normalmente o que acontece aqui é o seguinte, você tem aqui uma porca, eu não sei como é que o pessoal da engenharia chama, mas eu chamo de porca, tá? O pessoal da engenharia, às vezes a gente dá um nome errado, ele não gosta. Tem uma porca aqui, tá? Vou representar ela assim, e você quer girar essa porca. Bom, para fazer girar essa porca, o que é que você faz? Você aplica uma força do outro lado. Então você vai chegar aqui, vai aplicar uma força, cadê a caneta? Apareça. Você vai aplicar uma força aqui. É uma força relativamente pequena aqui. Só que essa força aplicada aqui, multiplicado, vou chamar esse ponto aqui de o polo de rotação, tá? Que seria o centro do parafuso que você quer girar, ou da porca que você quer girar, que seria o polo O. Essa força multiplicado por esta distância vai produzir um certo torque. Então eu tenho uma força multiplicada pela distância aqui. Bom, se o sistema estiver em equilíbrio, significa que o momento resultante deve ser zero. Qual vai ser o resultado? O resultado é que vai aparecer uma força aqui, multiplicada por uma certa distância aqui. Só que essa distância ela é bem pequena. Para compensar, a força que vai aparecer aqui tem que ser uma força muito grande. Quer dizer, proporcional à relação que existe entre as distâncias que está aqui. Então, assim como numa balança, né? Você, por exemplo, você consegue equilibrar algo de 20 kg usando apenas 5. Basta que o quê? Eu boto 20 kg aqui, tá? E a distância de 1 metro. Então, 20 kg é uma distância de 1 metro. O que é que eu faço para poder ampliar a minha força? Eu posso colocar, então, 5 kg, tá? Então, 5 kg a uma distância de 4 metros. Então, boto 5 kg aqui e eu consigo equilibrar. Então, com a força pequena de um lado, eu consigo equilibrar um grande do outro lado. Basta que o quê? Que a multiplicação da força pela distância dê o mesmo valor. Que o momento de um lado seja igual ao momento de outro lado. Uma chave deste tipo está utilizando essa propriedade. A força aplicada multiplicada pela distância, vai ser força 1, vou chamar de força 1 aqui, vai ser igual a força 2 aplicada multiplicada pela distância 2. Como a distância 2 é muito pequena, a força 2 fica muito grande. Ora, isso é aplicado aqui na chave de boca, que é uma situação que pode vir a ser cobrada no Enem.
Isso também é aplicado aqui, tá? Deixa eu botar uma outra ferramenta aqui que vocês também podem não se dar conta de que é, mas a chave de fenda. A chave de fenda é outra ferramenta que utiliza a mesma propriedade. Como assim? Você vem aqui, ó, vou traçar um centro aqui, bem clarinho aqui. Opa, tá um pouquinho torto aqui, mas vocês acreditam. Passei um centro aqui, tá? Existe aqui um certo raio, uma distância. Existe aqui um outro raio menor. O que é que você vai fazer? Você vai aplicar uma força aqui, né? Sua mão vai tender a fazer isso aqui girar para um lado e tender a girar para o outro lado. Então, sua mão agindo vai aplicar um binário aqui, tá? Uma força aqui, e aqui tem uma certa distância D. Esta força aplicada no binário vai transmitir o momento aqui para a ponta. Se o sistema estiver em repouso, que é o objetivo, inicialmente em repouso e você força até girar, o momento resultante tem que ser zero. Só que o momento resultante zero quer dizer que a força multiplicada pela distância deste lado tem que ser igual à força aplicada pela distância do outro lado. Mas qual é o resultado disso? Se a distância aqui é pequena, vou chamar essa distância aqui de R, a força aqui vai ter que ser grande, na mesma proporção em relação à distância. Então vai gerar uma força maior aqui. Então é por essa razão que você consegue aplicar uma chave de fenda e ampliar a força aplicada. Tá? Terceiro caso e último, tá? De ferramentas comuns que podem ser cobradas no Enem, em relação ao conceito de momento de uma força ou de torque. Usa a mesma propriedade, tá? O alicate. Opa, ficou na frente aqui. O alicate é outra ferramenta que pode ser cobrada. E eu acredito que a partir de agora vocês já conseguem visualizar isso muito fácil. Ora, como é que o alicate funciona? Bom, do mesmo jeito, aqui existe um polo, caneta, apareça, aqui existe um polo. Em relação a este polo, daqui para aqui tem uma certa distância, tá? Vamos imaginar que a força aplicada vai ser mais ou menos aqui. Vou chamar essa distância de R. Esse azul não ficou legal, vou botar um vermelho aqui para ficar chamativo, R. E do lado de cá eu tenho uma outra distância. Você vai aplicar uma força aqui. Essa força que você aplica multiplicado pela distância é o momento. Ele vai ser transmitido ao sistema como um todo. Do outro lado eu tenho uma distância menor. Para compensar, eu vou ter que ter o que aqui? Uma força maior. A força maior, então, vai estar ampliando a sua força para que o sistema possa, então, funcionar. Então, os três que eu mostrei aqui, tá, são três sistemas que representam uma ampliação de força. O primeiro caso foi o caso de uma chave de fenda, não foi? Chave de fenda aqui? Não, foi a chave de boca, depois a chave de fenda e depois o alicate, tá? São situações desse tipo. Fabrício Scheffer, na área, esperando o convite. Na quinta, estarei ao vivo. Entra lá para um jabá comigo. Sim, sim, depois da sua aula eu entro ao vivo. Boa noite, Fabrício Scheffer. Pausa neste momento aqui da aula para receber o meu amigo, o professor Fabrício Scheffer. Opa! Opa, mestre. Tá ouvindo? Alto e claro, e você? Opa, tudo beleza? Como é que tá, meu amigão? Tudo tranquilo? Um prazer ter você aqui na aula. Satisfação em falar aí para os teus alunos aí. Quinta-feira aí vou divulgar o teu curso aí também. Muito aí pelo teu curso. Muito legal, sensacional aí teu curso. Valeu, e parabéns por ter saído Parabéns por ter saído no caderno da Zero Hora, teu aplicativo aqui, muito legal. Fiquei bem feliz de ter visto um amigo aqui na Zero Hora, que é o jornal de maior circulação aqui do Rio Grande do Sul. O Zero Hora é o quê? Um jornal de quê? É o jornal de maior circulação aqui do Rio Grande do Sul. Maravilha. O maior jornal do sul aqui do país é a Zero Hora. Maravilha. Estava lá na capa do caderno Enem. Eu te mandei por e-mail, depois tu divulga aí pro pessoal. Massa, massa. Eu vou olhar sim, vou divulgar, vou postar na fanpage, etc, etc. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado aí pela audiência, né? Por aparecer aqui ao vivo e estarei na sua aula lá na quinta-feira, né? Assim que sua aula termina, a minha inicia. Opa, legal então. Então já divulga aí a tua aula. Então tá, um abraço aí, boa aula para vocês. Valeu, um abraço, Fabrício. Galera, satisfação imensa aqui, na verdade, né, ter o professor Fabrício Scheffer aqui, dando
Parabéns aqui para a minha aula, grande mestre Fabrício Scheffer, que há bastante tempo eu já sigo no YouTube, né? Já há bastante tempo que eu sigo as aulas dele e recomendo também as aulas do Fabrício aqui no canal fisicainterativa.com. Grande abraço, Fabrício Scheffer. Deixa eu dar uma olhada aqui, antes de passar o próximo tópico, como é que está o pessoal aqui no bate-papo, como é que está o pessoal aqui. Lucas Bandeira levantou a mão. Fala, Lucas, você está com o microfone aberto. Não levantei a mão não, foi sem querer, desculpa. Foi sem querer? Por enquanto tá tranquilo aí, Lucas? Sim, tá bem legal. Eu gostei muito dos exemplos que você deu agora sobre os equipamentos usados. Foi bastante interessante. Beleza, beleza. E no YouTube, como é que tá o pessoal no YouTube aí? A galera não tá com muita dúvida, não. Houve uma pergunta aqui sobre torque, mas só que você falou no início sobre que torque é a mesma coisa, só que usado pelo pessoal da engenharia, não foi o que você falou no início. Beleza, beleza. Daniel Praxedes aí, somos pequenos padawans. Ah, gostei aqui, o pessoal já está usando a linguagem Star Wars aqui na física interativa. Bacana. Bom, pessoal, tá? Em relação a momento de uma força, é basicamente isso. Eu queria, antes de partir para o próximo tópico, eu queria só fazer um exercício aqui. Na verdade, vai ser estática do ponto material. Deixa eu ver aqui, eu reservei esse exercício para a gente fazer. E com isso a gente passar para o próximo tópico, que é discutir hidrostática. Eu sei que nessa fase final é fundamental vocês fazerem muitos exercícios. Lá no Física Interativa você já encontra mais de 100 resolvidos e até domingo vai... Eita, quase que... Até domingo vai estar todos os exercícios, todas as questões, né? Eu separei, que já estão lá, 2013, 2014 também vai ser incluídos, resolvidos lá, tá? Tá um pouco estranho aqui a transmissão, né? Deixa eu mudar esse negócio aqui, rapaz. Ao vivo tem dessas coisas. Eu queria fazer essa questão, uma questão bastante simples, é equilíbrio, mas é equilíbrio do ponto material, tá? Porque eu queria mostrar para vocês um teorema muito legal que facilita a resolução de problemas desse tipo. É chamado teorema de Lamy ou teorema de Lamy. Este problema dá para resolver de várias maneiras, tá? Tem a maneira tradicional, tem macete, mas teorema de Lamy é um teorema bem legal para ser aplicado em situações desse tipo e geralmente você não encontra isso em livros do ensino médio. Pelo menos os livros que eu tenho, não encontrei nenhum e eu quero mostrar isso aqui funcionando para vocês. Então, deixa eu desaparecer aqui, vocês não querem me ver, vocês querem ver a resolução de exercício? Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme a figura. Determine a indicação do dinamômetro. Bom, toda vez que um problema pedir para você indicação do dinamômetro, ele está perguntando qual é a força de tensão ou de tração no fio. Se você calcular a tração no fio, seu problema estará resolvido, tá? É basicamente isso. Bom, ele então, para saber aqui, deixa eu me ver aqui... Está faltando alguma coisa neste problema. Ah, está faltando o valor de alguma coisa neste problema. Ah, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Está faltando o dado. Aqui. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro e verificou que com o sistema... A pergunta está errada aqui. Eu copiei tudo errado. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui e jogar isso aqui para cima. Vamos lá. A pergunta que eu copiei aqui estava errada. Ele não pergunta a indicação do dinamômetro, porque isso aqui não tem coerência. Apaga? Apaga, claro que apaga. Professor, quero que apague isso aqui, velho. Isso aqui, pronto, apaguei. Bugou tudo, geral. Agora isso aqui vem para cá. Ctrl V. Pronto, agora sim nós temos a questão correta. Eu copiei a questão errada. Vamos lá agora. Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala, conforme a figura. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro e verificou que,
Com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. Então, nesse caso, ele está me dando a indicação do dinamômetro. Se ele me dá a indicação do dinamômetro, ele está me dando a força que está agindo aqui. Determine o peso em newtons da esfera pendurada. Bom, é equilíbrio, mas é equilíbrio do ponto material. Como é que resolve isso tradicionalmente? Represente as forças que agem sobre o sistema. Aqui na esfera, para baixo tem a força peso, para cima tem a força de tração. Tá? Então, peso e tração é o que age na esfera. Aqui no meio, tá, vai ter as forças de tração que agem no fio. Ficou apertado aqui, eu vou pegar esse meio aqui e vou representar ele aqui, tá? Vou simplesmente deslocar ele para cá e tentar representar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, o próprio desenho, e representar esse meio aqui separado. Pronto. Então, na esfera, tração e peso. Agora, no meio, o que eu tenho para baixo? Eu tenho para baixo a força de tração, que vai ter o mesmo valor do peso, tá? Aqui eu vou ter outra tração, e aqui eu vou ter outra tração, tá? Então, eu tenho 3 trações. Eu sei que essa tração daqui tem o mesmo valor do peso. Vou chamar de tração 1 é igual ao valor do peso. Essa aqui eu vou chamar de tração 2 e essa aqui eu vou chamar de tração 3. O que é que o problema me dá? Ele me dá que o dinamômetro marca 10 newtons. Se o dinamômetro marca 10 newtons, então ele está me dando quem é T3. Sabendo quem é T3, ele quer saber quem é o peso, ou seja, ele quer saber quem é T1. Na hora de fazer esse problema, tem 3 formas de fazer. A forma mais difícil e mais demorada é a decomposição vetorial, que é o que a maioria faz. Tem um macete que, como isso aqui dá um triângulo retângulo, você pode também fazer muito fácil. Mas tem uma outra forma de fazer que eu chamo de teorema de Lamy e que facilita enormemente a resolução de problemas deste tipo. Tá? O que é que diz o teorema de Lamy? Na prática, esse teorema de Lamy é apenas a lei dos senos escrita de outra maneira. Diz o seguinte: você pega a tração 1 e divide pelo seno de θ1. Quem é θ1? θ1 é o ângulo que está oposto a T1. Então, seria esse ângulo daqui. Tá? Então, esse ângulo daqui é θ1, que nós sabemos que vai ser igual a 90. 30, 60, então aqui é 90, porque tudo tem que dar 180. Isso tem que ser igual a tração 2 dividido pelo seno de θ2. Quem é θ2? É o ângulo que está oposto a T2. Tá? E θ3, que vai ser o ângulo que está oposto a T3 aqui. Então, seguindo a sequência, isso aqui tem que ser igual a T3 dividido pelo seno de θ3. Então, não preciso fazer decomposição vetorial nenhuma para conseguir resolver este problema, desde que eu saiba calcular quem é o seno de θ1, quem é o seno de θ2 e quem é o seno de θ3. Se isso ficar claro, tá? O problema está resolvido. Nesse caso, θ1 está muito claro, é 90. Eu tenho que saber quem é θ2 e quem é θ3. Bom, vou fazer um prolongamento aqui, tá? Só para a gente visualizar. Observe, então, que quem é θ2? θ2 vai ser 30 mais 90, ou seja, θ2 vai ser igual a 120. Quem vai ser θ3? Aqui é 60, aqui também é 60, então 60 mais 90. Então, isso aqui vai ser igual a 150. Então, eu sei que θ2 é 120 e que θ3 é igual a 150. Tá, Paulo, mas eu não sei calcular o seno de 120 e o seno de 150. Aprender trigonometria serve para alguma coisa. Já devem ter estudado o ciclo trigonométrico, eu espero que sim. Tá? No ciclo trigonométrico existe uma propriedade bem legal entre os senos e os cossenos. Então aqui seria o ciclo trigonométrico. Está meio tosco esse ciclo trigonométrico aqui. Vou tentar melhorar ele. Aqui seria o ciclo trigonométrico. E vocês aprenderam lá que esse eixo vertical, ele representa a medida do seno. E que o eixo horizontal representa a medida do cosseno. Isso vocês aprenderam lá. Ora, se eu tiver o ângulo 60 graus, ele vai estar aqui, mais ou menos. Tá? E se eu perguntar a você quem é o seno de 60 graus, o seno de 60 graus vai ser isso aqui, é esse tamanho daqui.
60 graus tem o seu suplementar. O suplementar de 60 graus é o 120. Então, isso aqui é 60, esse cara é 120. E se você perguntar quem é o seno de 120, ele é o mesmo seno de 60, ele tem o mesmo valor. Ah, Paulo, e se for 30? Bom, 30 está aqui. O suplementar do 30 está do outro lado. E do outro lado você vai encontrar o 150. Porque 150 somado com 30 vai dar 180. O seno de 30 tem o mesmo valor do seno de 150. Então, toda vez que você olhar para ângulos, pergunte quem é o suplementar dele. O seno é igual ao seno do suplementar. Isso quer dizer o seguinte, θ1 eu já sei que é 90 graus, beleza, tá? E eu sei quanto é o seno de 90. Agora eu vou, 120 eu não sei quem é o seno, mas quem é o suplementar de 120? É 60. Então você pode escrever que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60. Seno de 150 você não sabe quem é. Aí você pergunta quem é o suplementar dele, é o 30. Então, seno de 150 vai ser igual ao seno de 30. Essa dica eu estou dando aqui porque ela vai ser útil para você em física e vai ser muito útil para você também em matemática. Então é importante que você saiba essa dica, tá? Ela é fundamental lá também no estudo da trigonometria. Então quando você pega isso aqui e substitui, ora, quem é que eu quero saber? Eu quero saber quem é T1, porque eu quero saber quem é o peso. Para saber quem é o peso, eu tenho que ter dado quem é T2 ou quem é T3. Ele me deu quem é T3. O que é que eu vou fazer então? Eu vou comparar esse daqui com esse daqui. Vou desprezar o T2 porque eu quero saber essa informação e eu tenho essa informação. Então são as duas informações que eu vou vincular. Escrevendo isso, vai ficar assim. T1 dividido pelo seno de θ1. Quem é θ1? θ1 é 90. Quanto é o seno de 90? Seno de 90 é igual a 1. Então, seno de 90, que é igual a 1, vai ter que ser igual a T3. T3 é igual a 10 newtons. Bota logo o valor aqui. Dividido pelo seno de θ3. θ3, tá? É esse aqui, é 150. Então, aqui eu vou botar dividido pelo seno de 30. Ah, Paulo, mas isso é muito demorado. É demorado porque eu estou explicando para você. Quem sabe aplicar o teorema de Lamy só usa uma linha. Só usa isso aqui, ó. Só isso aqui, mais nada. Então vai ficar T1 dividido pelo seno de 90, que é 1, tem que ser igual a 10 dividido pelo seno de 30, que é igual a meio. Isso aqui, então, vai dar igual a 20 newtons. Então, T1, que é o peso, tem que dar igual a 20 newtons. Tá? Essa dica é uma dica importante. Se você sabe aplicar o teorema de Lamy, isso aqui não fica longo. Pode pegar os problemas de estática lá, que tem 3 forças em equilíbrio, que você fazia decomposição vetorial, aplique o teorema de Lamy. Aplique 1, aplique 2. Quando você aplicar 2, 3 vezes, você vê que você só usa essas 2 linhas. Uma pessoa experiente faz isso muito rápido quando ele sabe aplicar bem o teorema, tá? Então, fiz questão de dar essa pausa aqui, porque muita gente não conhecia esse teorema, não conhece e não usa o teorema adequadamente, beleza?